Olá, hoje, quarta-feira, 20 de dezembro, a segunda parcela do 13º salário deve ser paga hoje. E você vai ver ainda no Jornal da Assembleia. Programa Federal Minha Casa Minha Vida é tema em audiência pública aqui na Assembleia. Parlamento Paulista é palco das comemorações de 17 anos do projeto Bom Prato, comida saudável a R$1. Audiência pública discute violência contra a mulher no Brasil. Uma noite de comemoração e música aqui na Assembleia Legislativa. O Corpo Musical da Polícia Militar celebra 160 anos de fundação. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Guardas civis metropolitanas de mais de 100 cidades paulistas foram homenageadas aqui no Parlamento Paulista. O plenário Juscelino Kubitschek ficou lotado. Além de deputados e autoridades, mais de 500 guardas civis metropolitanos de várias cidades de São Paulo participaram da sessão solene. O evento foi organizado pelo deputado Chico Sardelli, do PV. Eu estou muito feliz, render nossas homenagens a esses heróis, né, das guardas municipais, futuras polícias municipais, que trabalham diuturnamente para poder garantir o sossego também como agente de segurança pública do nosso povo. Durante a cerimônia, medalhas e diplomas de honra ao mérito legislativo foram entregues a 120 guardas civis metropolitanos que se destacaram em suas funções. Essa homenagem ela tem um significativo muito grande para todos os guardas municipais do Brasil, porque ela lembra e comemora o Dia Nacional e Estadual do Guarda Municipal. Então é um momento de estarmos homenageando, através do deputado Chico Sardelli, da Frente Parlamentar das Guardas Municipais, todos os guardas que defenderam a sociedade brasileira. O secretário de Segurança Urbana da cidade de São Paulo falou da importância do trabalho da Guarda Civil Metropolitana. Um país que nós temos 60 mil mortes por ano, então toda força que vier colaborar na prevenção, no combate ao crime é fundamental. E é por isso que nós temos que valorizar a guarda que está no território, está no município. O município tem importância fundamental na prevenção criminal, porque quando você tem um crime, você tem a figura do autor, da vítima e o ambiente onde acontece o crime. E o ambiente onde acontece o crime é de atribuição do município. A cadela Brisa e seu adestrador também receberam homenagens pelo trabalho educativo realizado em escolas na cidade de Votorantim, no interior de São Paulo. A Assembleia Legislativa recebeu o primeiro encontro brasileiro de vereadores defensores dos animais. No mesmo evento foram homenageadas ONGs e instituições ligadas à causa animal. Auditório Paulo Kobayashi lotado, pessoas de todo o Brasil unidas pelo amor e pelo respeito à vida animal. A iniciativa do encontro, que reuniu políticos de todo o país, foi do vereador de Praia Grande pelo PTB, Cadu Barbosa. Nada melhor do que homenagear quem está no dia a dia, às vezes fazendo até o trabalho do poder público, né, que é a questão de resgatar animais que estão abandonados, animais que foram maltratados. Então esse trabalho é muito importante e essas pessoas não são homenageadas, não são vistas. O deputado estadual Campos Machado, também do PTB, foi quem abriu as portas da Assembleia Legislativa para sediar o evento. Ele tem iniciativas e projetos de lei voltados à causa animal. Os cartórios de civil vão poder fazer o registro dos animais de estimação com o sobrenome dos donos. Eu pensei que fosse até uma sugestão minha que fosse meio fora de propósito. Nunca vi tanto apoio, nunca vi tanta demonstração de apreço e de confiança nessa proposta, que eu tenho certeza que vai fazer muita gente feliz nesse estado e nesse país. O presidente da Assembleia, deputado Cauê Macris, abriu o encontro e, junto com outros parlamentares, acompanhou as discussões. Louvar a iniciativa do deputado Campos Machado, que criou o PTB Animal. Nós temos aqui na Assembleia Legislativa deputados que são ligados à Casa Animal, como é o caso do deputado Feliciano, do deputado Trípoli, e nós temos que incentivar. Eu, como presidente da Assembleia, todo incentivo a essa importante luta, essa importante causa estabelecida por esses protetores, e a Assembleia sempre estará de portas abertas a todos. A Assembleia se torna palco, se torna sede nesse momento tão especial, e que aproveita para prestar homenagem a
importantes figuras que ajudaram, ajudam, atuam na proteção, tanto pelas entidades, pelas organizações, mas também individualmente. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existem hoje no Brasil 52 milhões de cães e 22 milhões de gatos. O problema é que muitos deles estão abandonados. Só na capital paulista, pelo menos 500 pets são resgatados por mês, o que dá uma média de 16 por dia, 6 mil todos os anos. Fred foi retirado de maus tratos por uma ONG. Hoje tem vida nova, mas carrega sequelas provocadas pela maldade humana. Ele tinha uma dona, que não pode nem chamar de dona, né? Não sei nem que nome eu daria para ela. Ela bateu nele, infelizmente pegou a medula e hoje ele não tem os movimentos traseiros. Mas assim, é a coisa mais feliz que eu tenho na vida. Nós, protetores, fazemos tudo isso com muito prazer, é uma missão de vida nossa, mas se colocar como trabalho, como dever, é do Estado. E o Estado é omisso nessa parte. Para reverter este quadro, novas políticas públicas são lançadas aqui pelo Parlamento Paulista. Quero lembrar que esses programas de castrações que estão sendo feitos, eles só foram possíveis, estão sendo possíveis por conta da Lei Feliciano. Porque a Lei Feliciano, aquela lei que eu fiz, que restringe a utilização, eliminou a matança indiscriminada de cães e gatos no Centro de Controle de Zoonoses. Para você ter uma ideia, São Paulo, a capital, matava entre 80 e 90 animais por dia. Então você perdia seu animal, ele ia para um canil, depois ia para o outro, no terceiro dia ele era morto, né? Então a Lei Feliciano, além, em primeiro lugar, o maior mérito nela, já está indo para o 20º estado, ela proibiu a matança indiscriminada. Um projeto de lei que, na verdade, cria uma competição sadia entre os municípios e aqueles municípios que melhor atenderem a proteção animal, com diversos requisitos preenchidos, eles ganharão recursos para investimento obrigatório na proteção animal. Todos que se esforçam por uma realidade mais digna para os animais, inspirados pelo amor a eles, receberam medalhas. São pessoas que fazem a diferença, que não ganham dinheiro, que se dedicam, enfim, tem um valor extraordinário e discute problemas importantes que nós temos no estado de São Paulo, né? Até o pequeno Pitoco, que vaidoso, posou para fotos. Uma audiência pública debateu os problemas da moradia em São Paulo e o programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. O encontro aqui na Assembleia contou com diversas lideranças sociais e foi promovido pela Frente Parlamentar pela Habitação e Reforma Urbana. Representantes de movimentos de luta por moradia, defensores públicos e deputados participaram da reunião. Além de questionarem as mudanças no programa Minha Casa Minha Vida, os participantes também debateram o problema da moradia em São Paulo. Pelo jeito que o governo tratou agora, o governo Temer, praticamente ele desmontou essa possibilidade das pessoas de baixa renda terem acesso à moradia. Né? E o que a gente vê aí e não sem razão, as ocupações crescendo, as pessoas se acumulando em favelas, né? As favelas, elas não aumentam os perímetros dela, mas ela está se verticalizando, porque a população vai crescendo dentro. É o que a gente tem visto. São Paulo tem um déficit de 1,5 milhão de moradias e mais de 3 milhões de domicílios em situação inadequada. Muitas famílias moram em áreas de risco, sem luz e saneamento básico. A defensora pública Luísa Veloso explicou que, de acordo com a lei, é possível regularizar áreas ambientalmente protegidas. A execução de obras naquela área, ela pode compatibilizar o meio ambiente, não só compatibilizar, como melhorar não só a qualidade de vida, como também a ordem urbana e a ordem ambiental. E não raras vezes essas obras, além de mais baratas do que a própria remoção, somada a um atendimento habitacional daquelas famílias, ela é mais desejável, uma vez que as famílias já criaram os laços afetivos naquelas regiões e já estão muitas vezes com as crianças nas escolas, cadastradas em equipamentos públicos de saúde. A audiência pública foi organizada pela deputada Marcelia do PT, que é coordenadora da Frente Parlamentar pela Habitação e Reforma Urbana. Qual é a nossa postura em relação a esse desmonte da habitação, no momento em que a gente vê, por exemplo, mais de 7 mil famílias ocupando um terreno em São Bernardo do Campo, morando embaixo de lona, porque não tem para onde morar, não tem aonde ficar. Então, as pessoas, a gente vê a cada dia mais o centro da cidade de São Paulo
repleta de pessoas dormindo na rua, morando na rua, né, sem ter o mínimo de condições, sem ter dignidade. Então, nós precisamos nos debruçar sobre essa questão da habitação no estado de São Paulo e do Programa Nacional Minha Casa Minha Vida. Ato solene lembra a importância de combater o preconceito contra manifestações religiosas de origem africana. A cerimônia foi uma realização do SOS Racismo, Departamento da Assembleia Legislativa. O evento teve por objetivo homenagear pessoas que se destacaram na divulgação das práticas religiosas de origem africana, que ainda sofrem com a discriminação. Pai Eduardo Brasil foi o pioneiro. Ele foi o primeiro sacerdote a articular politicamente e trazer o povo do santo para dentro dessa casa de lei. Então é muito importante homenagear e representar Pai Eduardo Brasil, né, religiosamente conhecido como Tata Mata Moridê, porque ele foi o idealizador de tudo isso. Ele idealizou o FOESP, o Fórum de Sacerdotes de Matriz Africana do Estado, e ele também idealizou esse prêmio, que já estamos na 16ª edição. Muito importante que a gente faça pelo fato do grau de intolerância que esses homens, que essas pessoas vêm enfrentando em suas casas. Existem muitas casas que são invadidas, que são perseguidas. Então esse é um momento que eles possuem muita resistência, que eles têm que ter muita resistência. Então fazer uma homenagem, dar visibilidade, dizer a eles para eles continuarem na luta é de extrema importância. Mesmo com todos os esforços para acabar com o preconceito, as denúncias de intolerância religiosa aumentaram 3.706% entre 2012 e 2016, segundo dados do Disque 100, canal da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. No ano passado, foram 556 casos registrados. Para o advogado Rubens Barcan, presidente da Comissão de Intolerância Religiosa da OAB da cidade de Hortolândia e sacerdote da Umbanda Evolutiva do Brasil, muitas vezes as vítimas de intolerância ainda não conhecem seus direitos. Todo o evento que é produzido pela OAB, tanto Hortolândia quanto São Paulo, através da Comissão de Liberdade Religiosa, é com o mesmo intuito sempre, é esclarecer, é confraternizar e principalmente ter um ponto educacional que dá direito, que ensina o direito a quem dele não conhece, não tem conhecimento. O ato teve apoio da deputada Clélia Gomes, do PHS. É muito importante para eles saberem que a religião deles tem uma representante e que ela tem que homenagear eles dentro da sua casa. Para mim isso é uma honra, né? O meu gabinete, por exemplo, ele direciona as pessoas que sofrem qualquer tipo de intolerância, que precisam de políticas públicas, nós direcionamos da melhor forma possível. Você ser intolerado, você passar por qualquer problema e você procurar ajuda pública e você não encontrar, é muito difícil. Entre os homenageados estava Milton Aguirre, que há 60 anos é sacerdote da Umbanda. Ele relembrou as dificuldades que enfrentou durante muitos anos. As coisas mudou bastante, nós não tínhamos o nada. Nós era aquele escravo, certo? Que tinha que estar sempre abaixo de joelho diante do senhorio. A gente sempre era escondido no fundo do quintal, certo? Num porão, onde que a gente fazia o nosso culto. Nós não tínhamos essa liberdade que temos hoje. Ela melhorou depois da Constituição de 88, que colocou na Constituição a liberdade de culto? Melhorou bem mais. Nós estamos bem adiante daquilo que nós passamos. Bom, vamos a um breve intervalo. Na volta, os números da violência contra a mulher brasileira. É um instante só. O projeto Bom Prato completou 17 anos e parte das comemorações foi aqui na Assembleia. O programa do governo estadual oferece refeição saudável e com valor acessível, R$1. O ato solene em homenagem ao programa Bom Prato aconteceu no auditório Franco Montoro com o apoio do deputado Marco Vignoli do PSDB. O programa é administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado e atualmente tem 52 unidades, 22 na capital paulista, 9 na Grande São Paulo, 6 no litoral e 15 no interior.
O ano passado inauguramos 3 novas unidades, este ano estamos inaugurando 2 novas, Taboão da Serra e Barretos, e vamos continuar expandindo São Bernardo do Campo, Araçatuba e assim por diante. A refeição custa R$ 5,19. O cidadão paga R$ 1 e o governo custeia o restante do valor. Crianças até 6 anos comem de graça. Desde a inauguração, o investimento com refeições e infraestrutura das unidades foi de R$ 564 milhões. Em 17 anos, o Bom Prato serviu 188 milhões de refeições. Arroz, feijão, salada, legumes e um tipo de carne, além de pão, farinha, suco e sobremesa. Uma média de 85 mil pratos por dia. 17 anos de funcionamento, 17 homenageados, entre eles a nutricionista Vivian Pivetta. Ela foi uma das responsáveis pela implantação dos restaurantes desde a estrutura da cozinha e refeitório ao cardápio. Vivian não é mais colaboradora, mas lembra com carinho dos 10 anos que passou no Bom Prato. Bom Prato não é simplesmente um prato de comida na mesa da pessoa. E sim, o Bom Prato tem muito mais que isso, tem emoção, tem um ser humano atrás, né? A gente dá oportunidade para aquela pessoa que não tem o que comer. Por apenas R$1, ele tem condições de se alimentar. Comida de qualidade ao alcance de todos, isso é o mais importante. O deputado Marco Vignoli, do PSDB, elaborou o projeto de lei para transformar o Bom Prato em serviço obrigatório em todo o estado. E tem outros projetos que tratam da expansão do programa. A gente tem um corredor vergueiro, que tem mais de 100 mil estudantes aqui em São Paulo e que, sem dúvida, um Bom Prato ali seria fundamental para que eles possam economizar, ter mais dinheiro para os seus estudos. Então, a gente tem o projeto do Bom Prato Universitário. Outro projeto que a gente tem é do Bom Prato Saúde, né, lá no município de Catanduva, assim como em Barretos, em Jaú. Você tem grandes hospitais que podem ter um Bom Prato abastecendo a população que lá frequenta. Uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa debateu a violência sexual no estado de São Paulo e no Brasil. Segundo dados retirados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, de janeiro a agosto de 2017, o número de estupros na capital foi de mais de 2.000. O mesmo levantamento apontou que na capital paulista ainda há um estupro em local público a cada 11 horas. Educação sexual na escola é a melhor coisa que deveria acontecer. Já faz 30 anos que prometem, acabou não acontecendo até hoje. A mídia é uma educadora informal poderosíssima. O jeito como ela enfoca os casos de violência pode multiplicar ou inibir. É fundamental que tenham consciência de que tem um papel social importantésimo nesse sentido. No país, os números chocam ainda mais. Um estupro a cada 11 minutos. As estimativas variam, mas, no geral, calcula-se que estes números representem apenas 10% do total dos casos que realmente acontecem. Em outras palavras, o Brasil pode ter a taxa de quase 500 mil de estupros a cada ano. E tem mais. Dos acusados por estupro, apenas 15,7% foram presos. Os dados são referentes também aos meses de janeiro a julho deste ano. A Assembleia Legislativa recebeu audiência pública para debater o aumento da violência sexual no estado de São Paulo e no país. Educação e ações foram pontos comuns entre os participantes. Uma dimensão é a discussão das normas, que no caso do Estado seria a legislação. Então, quais as normas da universidade e como as normas da universidade contemplam as questões de gênero. Outra questão que é prioritária é a questão do cuidado para as pessoas que sofrem violência. Nós temos que investir numa mudança cultural, né, dos padrões de gênero e também desse modelo de violência, de competição que impera na sociedade. A deputada Beth Saão, do PT, que também faz parte da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher, ainda fez questão de falar sobre as maiores vítimas desta discussão: crianças e adolescentes. Se nós não debatermos e estabelecermos um conjunto de políticas públicas na área da saúde, na área do desenvolvimento social, na educação, dificilmente nós vamos conseguir fazer com que esses números diminuam. Pelo contrário, o Brasil, se não me engano, acho que já está ocupando o 2º lugar no mundo em número de estupros. Só perdemos para a Índia. Então, é um índice que nos envergonha, deveria envergonhar os nossos governantes também, que precisariam estar atentos a isso e propor um conjunto de medidas, e esse conjunto de medidas, claro, discutido com a sociedade civil organizada, sobretudo com os movimentos de mulheres que estão há décadas nessa luta por várias questões e que têm, com certeza, propostas muito importantes para serem adotadas pelo Estado.
Estudantes de Direito de Campinas visitaram a Assembleia Legislativa e ganharam aula prática sobre atividades parlamentares, ministrada pelo deputado Fernando Capês, do PSDB. Os alunos do terceiro ano do curso de Direito da PUC de Campinas conheceram o plenário Juscelino Kubitschek. Em seguida, os estudantes tiveram a oportunidade de conversar com o deputado Fernando Capês, do PSDB. Pode ser que se estivessem na sala de aula, daqui 15 anos, eles não lembrem da aula que tiveram. Mas esse dia e essa visita vai ser inesquecível e eles vão aproveitar bastante. É importante que a Assembleia Legislativa tenha suas portas abertas. Eu, como presidente da Assembleia, e o Cauê está continuando isso, o deputado Cauê continua isso, eu abri o estacionamento da Assembleia e procurei transformar isso aqui num centro cultural aberto à visitação. E eu fico muito feliz que os estudantes de Direito continuem vindo para cá. Os alunos perguntaram sobre a rotina de trabalho dos parlamentares. O deputado, que dá aulas de direito penal, presenteou os estudantes com um livro de sua autoria. Acho que a importância é justamente essa, né? Você ter a prática e a teoria, que você consegue englobar as duas coisas, né? E levar uma experiência para a sua vida. Na prática é totalmente diferente do que a gente aprende em aula. E isso é muito importante e válido para a gente. Ver o trabalho daquele deputado que você elege com o seu voto, trabalhando aqui, é sensacional. É uma realização que não tem preço. Mais um intervalo e na volta um debate sobre divórcio e alienação parental. Não saia daí. Alunos de medicina de Marília, interior de São Paulo, participaram de uma audiência pública aqui no Parlamento Paulista. Eles pediram a intervenção dos parlamentares no repasse de verbas destinadas à faculdade. O plenário Tiradentes ficou repleto de faixas, recados que os estudantes querem que cheguem aos governantes. Os alunos da FAMEMA, a Faculdade de Medicina de Marília, viajaram 400 quilômetros para estar aqui. Foram 6 horas dentro de um ônibus. Nós temos 51 anos de histórias e não temos praticamente nenhum prédio nosso. A gente está em prédios alugados e prédios que acabam tendo, por conta do subfinanciamento, meses sem pagamento. Então, a gente não pode mais depender, enquanto uma faculdade pública, um grande exemplo no estado de São Paulo, a gente não pode ficar mais dependendo de uma verba pequena para formar esses profissionais e dar assistência a esses 62 municípios. A FAMEMA foi estadualizada em 1994 e, segundo os alunos e funcionários, desde então, há falta de repasses e investimentos. Funcionários não são pagos para cumprir seus papéis dentro do projeto de graduação. A falta de campus prejudica o cotidiano dos alunos, já que nós agora estamos devolvendo as casas alugadas, né, que nós usávamos para pós-graduação e laboratórios. Estamos devolvendo isso agora e o governo não nos dá nenhuma solução. Foi o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, quem abriu as portas da Assembleia Legislativa para receber as demandas. A FAMEMA representa um complexo hospitalar e educacional que atende mais de 60 municípios da região, mas tem um subfinanciamento, não tem um financiamento adequado. Então ela está sendo cada vez mais precarizada, deteriorada, porque o governo não cumpre a legislação. Os funcionários reclamam dos baixos salários e da sobrecarga de trabalho. O nosso salário base hoje é 432. Nós não conseguimos manter a nossa família, está muito difícil lá. O serviço que a gente faz hoje sempre foi e hoje mais do que nunca a gente faz com o coração, porque se fosse pelo dinheiro a gente está passando muita necessidade, está muito difícil. A FUMES, Fundação Municipal de Ensino Superior, está impedida de contratar novos funcionários. Outra fundação, a de apoio à Faculdade de Medicina, também presta serviços para a faculdade e os hospitais ligados a ela. Mesmo assim, a situação dos profissionais está estacionada. A gente está sem reajuste há 10 anos e 4 anos sem índice de reajuste, né? Então, a gente percebe que antes disso, 6 anos atrás, as outras faculdades receberam os seus índices de aumento e a gente ficou sempre para trás. Daqui devem sair pedidos de providências e esclarecimentos. Eu vou encaminhar todas as demandas apresentadas aqui para o Ministério Público, para a Comissão de Educação, Comissão de Saúde, talvez o Tribunal de Contas também seja acionado para pressionar o governo a fazer o investimento na FAMEMA. O Palácio 9 de Julho sediou um simpósio
sobre o divórcio e alienação parental. Especialistas debateram formas de proteção aos filhos durante e depois da separação do casal. As palestras, voltadas para advogados, mostraram como eles podem contribuir para que as relações de separação entre cônjuges sejam mais harmoniosas. Não é porque os pais estão separando que vão deixar os filhos de lado, né? Principalmente quanto à questão da assistência moral, assistência material, a pensão alimentícia, que muitos não pagam mais, né? Precisa buscar justiça. Então, acho que é tudo a responsabilidade que tem que ser colocada para toda a população, e não só para a população, mas também para os colegas advogados que falam isso para o cliente, né? Vai falar diretamente para os seus clientes, que é o primeiro, a gente fala que é o primeiro contato sempre com o advogado, né? Desde 2010, a Lei 12.318 trata da alienação parental, ou seja, da interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida por pais ou avós, por exemplo, para que ela repudie o outro genitor. Mas como a decisão judicial por si só não resolve problemas complexos como as relações familiares, desde 2013, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, tem investido em treinamentos para a orientação dos cônjuges. Um deles é a Oficina Pais e Filhos. A Oficina de Pais e Filhos é um projeto pedagógico, é multidisciplinar, porque é fruto do diálogo entre o direito e outros saberes, como psicologia, pedagogia, e também é preventivo, com o objetivo de ajudar os pais a seguirem em suas vidas, nesse novo modelo de família, agora não mais uma família nuclear, mas uma família binuclear, e principalmente ajudar os próprios filhos a serem resilientes à separação dos pais. Então, a gente basicamente convida os pais a refletirem sobre o que é importante nesse momento de separação para que os filhos não sofram maiores traumas. Corpo Musical da Polícia Militar está fazendo aniversário, 160 anos. A festa foi aqui na Assembleia. A sessão solene no plenário Juscelino Kubitschek começou assim, pra lá de afinada. Aqui estão os músicos da banda sinfônica, 2 sessões de banda, coral masculino, camerata e jazz band, todas do Corpo Musical da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O músico ele nasce já com essa vocação, né? Então chega o momento de colocar isso, de expor isso de alguma forma, né? Essa arte que está presa dentro dele. O Corpo Musical da Polícia Militar do Estado de São Paulo foi criado em 1857, no dia 7 de abril. É considerada a unidade mais antiga da Milícia Bandeirante e se transformou em uma das mais tradicionais corporações musicais de todo o Estado paulista e também do país. Fiz questão de reajustar os compromissos na agenda porque não queria perder por nada a homenagem merecida que a Assembleia Legislativa fará a uma parte da Polícia Militar que participou da inauguração de Brasília, participou da inauguração do Teatro Municipal, participou dos grandes eventos que se confundem com a história de São Paulo, a história do Brasil. A iniciativa é do deputado Coronel Camilo, do PSD. Para mim é um prestígio estar aqui fazendo a solenidade e homenageando o Corpo Musical, que além de fazer policiamento na rua, né, que eles fazem uma parte do dia policiamento e uma parte eles treinam. Eles também fazem um trabalho forte de polícia comunitária. Eles tocam na frente do QG, eles tocam em eventos, estiveram presentes aí na inauguração do Viaduto do Chá, do MASP, dos principais eventos de São Paulo. O primeiro grande homenageado, aplaudido de pé, foi o tenente-coronel da Polícia Militar, João Antão Fernandes, conhecido como eterno comandante do Corpo Musical. Só tenho a agradecer de coração durante todos esses anos, sempre esse contato com o público, muito emocionante. Até agora ainda estou meio balançado. Criador da lei sobre o Dia do Policial Militar Músico, o coronel e ex-deputado estadual Edson Ferrarini prestigiou o evento. Criar o Dia do Policial Militar Músico é uma homenagem para que eternamente se comemore isso, se homenageie esse pessoal que tem uma dupla jornada. Eles tocam nas solenidades, eles emocionam as pessoas, a apresentação da banda musical é sempre uma festa. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. A gente se vê de novo amanhã a partir do 12:30. Até lá e uma ótima tarde para você.